Olá pessoal, de volta, não é? Segunda-feira, mais e mais dentro de casa. Vamos reiniciar aqui as nossas conversas, não sem antes lembrar que amanhã pela manhã teremos mais um podcast. O podcast que nós gravamos com a professora Lohane Gomes da Silva, que é professora lá da Universidade Estadual, a Universidade Estadual de Goiás, lá no campus Cora Coralina, na cidade de Goiás. Especialmente convidamos essa nossa amiga de muitos e muitos anos, porque acompanhamos um pouco o seu trabalho, principalmente com os índios de Goiás e com um povo muito especial, que é o povo avacanoeiro lá no norte, né, de Goiás. Então há toda uma história aí que envolve esse povo, inclusive o próprio Milton Nascimento chegou a fazer uma música especialmente dedicada a eles, uma história de um massacre terrível que ocorreu já nos anos 60 e que vai mais ou menos acompanhando a trajetória de como este povo é dado por desaparecido. Bom, a Lohane vai contar melhor pra gente essa coisa toda, porque no final das contas ela foi lá, ela entrou em contato com os avacanoeiros, ela entrevistou, ela fez a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado sobre o tema, uma entrevista extremamente tocante, interessante, né? Tanto de um lado esta relação com os índios no Brasil e de outro lado a própria Lohane, digamos assim, nos mostrando quem ela é, a sua vida, a sua trajetória, né, como pessoa, e esta relação dela como uma professora da Universidade Estadual de Goiás e, ao mesmo tempo, uma pesquisadora que vive o chão dos, vamos dizer assim, das populações indígenas em Goiás. Isto é extremamente interessante, vocês vão gostar bastante. Uma entrevista não só explica muita coisa, que nos dá muitos dados, mas também nos emociona muito, não é? Então é algo que vale a pena acompanhar amanhã pela manhã no podcast do Conversas Radicais. Muito bem, retomamos então a nossa discussão sobre escola e hoje nós vamos falar da diferencialidade das escolas brasileiras, né? Que realidades e que questões e que relações essas escolas vão construíram, né? no percurso dessas últimas décadas, desse último século. De alguma maneira, um discurso que é muito comum, principalmente quando nós estamos falando de grandes cidades como São Paulo, ou Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e tantas outras. Quer dizer, uma coisa que é comum é dividirmos as nossas escolas em dois tipos fundamentais, né? Principalmente a escola do ensino básico, né? Não estamos falando aqui das universidades, mas que é a escola pública, de uma maneira geral, e a escola privada. Já falamos um pouco sobre isso e falamos sobre o fundamento excludente, né, dessas relações que estão esses fundamentos estão diretamente relacionados à própria estrutura social brasileira. Mas hoje nós vamos ampliar um pouco este leque, porque é em cima desta variedade, digamos assim, que as nossas discussões vão caminhar. Quer dizer, acho que uma coisa interessante das nossas experiências dentro desse trabalho com as escolas no Brasil nos permitiu conhecer escolas muito diversas. Escolas como no caso de Laranjal do Jari, no Amapá, que são escolas construídas sobre palafitas, né? No primeiro, segundo, às vezes até terceiro andar de uma palafita. Escolas construídas numa maloca, muito diferente do que nós costumamos entender em São Paulo sobre o significado de maloca. Na Amazônia, de uma maneira geral, e certamente no Amapá, nós aprendemos que maloca é uma construção de madeira, um circular, com cobertura de palha, né? E que onde só tem um professor, e este professor é ao mesmo tempo o merendeiro, esse professor é o que faz os registros, é o secretário, ele é o diretor. Quando nós estivemos trabalhando no Amapá, acho que aprendemos muito sobre a diversidade, porque no final das contas
muitas vezes chegávamos a um professor e perguntávamos, né, porque não existia, na verdade, naquela época, uma cartografia com a distribuição, a localização das escolas do Estado, e perguntávamos para um professor, bom, onde é que fica a sua escola? E ele dizia assim, 3 horas de barco pelo rio XY. Então não havia, na verdade, nenhum tipo de referência cujo fundamento de Estado, a estrutura formal, a nossa linguagem formal pudesse capturar de fato onde é que ficava essa escola. Por quê? Bem, onde é que fica 2 horas, 3 horas, 5 horas, 24 horas num pequeno barco, não é? Rio acima ou rio abaixo, dentro da Amazônia. Isto, de fato, não faz muito sentido para a nossa racionalidade, né? Para o tipo de racionalidade que nós usamos para construir a nossa cartografia, né? Precisamos levar em consideração outras discussões da cartografia, essa cartografia que envolve a construção das culturas, a subjetividade, o imaginário, mas esse não é a discussão de hoje. O que nós temos de levar em consideração é que, se de um lado nós temos escolas tão estruturadas, tão formais, com dezenas, centenas, não é, de salas de aula, com milhares de alunos, com muitos e muitos, mais de uma centena de professores, alguns nem chegam a conhecer uns aos outros, alguns só trabalham de manhã, outros só à noite, e assim sucessivamente, não é, na sua grande diferencialidade, nos seus altos níveis de especialização. Por outro lado, nós temos escolas tipicamente indígenas, escolas que estão dentro de aldeias, onde o professor, na melhor das hipóteses, é um filho daquela aldeia, não é? É uma pessoa que pertence àquela cultura, àquele tipo de vida, possui dentro da sua própria formação o conjunto de valores, a cosmologia que dá sentido ao viver daquele povo. E, por outro lado, essas cosmologias, esses sentidos de viver que também existem na cabeça do professor que vive em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Niterói, ou na cidade de Goiânia, ou então em Brasília, ou seja lá, onde seja. De alguma maneira, a diversidade das escolas brasileiras, não é, que vão das escolas indígenas, das escolas na beira dos grandes rios, dessas populações ribeirinhas, e as escolas, as macroescolas, né, que dão fundamento, dão estrutura às grandes cidades, às grandes metrópoles, não é? No meio de tudo isso ainda nós vamos ter as escolas rurais, aquelas pequenas escolas multisseriadas, que isso ainda existe no Brasil, quer dizer, claro, existe em muitos lugares, e que um único professor vai ensinar todos os conteúdos, vai tentar pôr todos os conteúdos de todas as disciplinas, de todos os campos disciplinares. Então, é nesse contexto, né, nesse contexto que nós precisamos entender o significado, né, que essas escolas possuem para as pessoas. Quer dizer, nós não estamos simplesmente estabelecendo uma relação com um determinado padrão. Quando nós pensamos em escola, nós estamos pensando em realidades muito, mas muito diversas. E nesse sentido, então, a possibilidade, não é, de se estabelecer um único padrão de conhecimento, uma única cosmologia para se entender o desenvolvimento de uma escola, ela é em si mesma algo ineficiente, ineficaz. No mínimo, uma incorreção do ponto de vista político, uma incorreção do ponto de vista cultural e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, sabemos todos que ensinar em língua portuguesa ou ensinar uma das 200 ou quase 300 línguas indígenas que existem no Brasil são coisas muito diferentes. Muitos desses povos, muitas dessas línguas não possuem sequer nenhum material didático escrito nesta língua. O que nós temos, portanto, são relações quase que de uma tentativa genérica de pasteurização das relações. Quer dizer, existem
problemas que estão associados a isso. A minha experiência, por exemplo, em Moçambique, me aponta exatamente para isso, né? São, no mínimo, 30 línguas, algo em torno de 30 línguas diferentes, povos diferentes, que precisam, grande parte deles, não todos mais, porque existem produções em línguas também dessas etnias, dessas identidades culturais diferenciadas, mas uma parte considerável das crianças vão entrar dentro da escola sem nunca ter ouvido falar uma palavra sequer em português, para serem alfabetizadas na língua de fundamento europeu. E o mais interessante disso é que cada uma das línguas, e é essa que é a questão, elas possuem uma estrutura lógica, isso que nós chamamos de gramática, a sua estrutura sintática, o seu sentido de sujeito, de objeto, não é? Esta coisa que nos diz o que são as coisas, o que é o mundo, esta ordem do pensamento que diz para nós que nós estamos certos ou não estamos. Então, nesse sentido, ensinar em cada língua não é a mesma coisa, não tem o mesmo sentido, não tem o mesmo fundamento e não cria, esta é a grande questão, não cria a mesma base cultural, a mesma condição, digamos assim, para se ler o mundo. E é a partir desta relação muito vinculada às raízes de cada uma das culturas que expomos, então, milhares e milhões de crianças todos os dias a uma linguagem genérica como a matemática, por exemplo. Então, esta mediação entre uma coisa e outra, que vai lá da escola, lá na beira de um rio, de um córrego, de um igarapé, até uma grande avenida, numa grande metrópole, que de alguma maneira vai tentar dar sentido, mas é um sentido que só se estabelece, só se reconhece no meio da diversidade. É disso que nós vamos tratar daqui para frente nos próximos vídeos. Volto aqui a colocar para vocês o seguinte: amanhã cedo a Lorraine estará conosco para contar-nos a sua história, a sua relação, as suas pesquisas, as suas conclusões sobre os avacanoeiros. Algo extremamente interessante que, sem dúvida, vocês vão gostar. Até quarta-feira, né? Amanhã a gente se encontra via podcast. Na quarta-feira a gente volta para discutir um pouco mais sobre, afinal de contas, o que é geografia, não é? Que é isso que a gente está começando a contar um pouco da história da geografia no Brasil, assim, desses últimos, a partir do final dos anos 70, fundamentalmente. Mas estamos aí e muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo, não é? Na quarta-feira. Na sexta-feira voltamos a discutir escola. Até mais, um abração a todos.